Bem, bom dia. Estamos aqui na estreia do programa Tá no Bico. Queremos, antes de mais nada, agradecer à TV Maranhense pelo espaço, aos nossos colaboradores, aos nossos amigos e familiares. E hoje, 5 de agosto, é comemorado o Dia Nacional da Saúde e não poderíamos deixar de falar de saúde sem falar sobre autismo. E, portanto, convidamos, e que prontamente foi aceito, o Dr. Wellington Beckman. Falar de saúde, não falar de autismo, e nada mais justo do que trazer um fenômeno maranhense, o Dr. Wellington, que entende muito. Estou aqui ao lado da minha amiga Daiane, que, claro, lógico que a presença feminina enfeita qualquer ambiente, não é, doutor Wellington? Claro. Obrigada. E eu estou muito lisonjeado com isso. Agradecer especialmente ao meu amigo Alexandre, aos parceiros de serviço Mara e Thalita. É preciso que a gente cite o nome das pessoas que nos apoiaram, ao Yuri, enfim. E então, doutor Wellington, é de Marinha Mercante. Tem um currículo extenso. Tem um currículo extenso, exatamente. De Marinha Mercante, formado no Ciaba, filho da dona Hortência, irmã da Carmencita, pai do Davi, não é? E aí, doutor Wellington, muito obrigado. Olha, é uma satisfação muito grande, uma felicidade ao mesmo, tudo junto, né? Vamos dizer assim, são várias emoções nesse exato momento, porque, primeiro, a estreia do programa, com você, me sinto extremamente lisonjeado de estar aí, e para falar de autismo, que é algo que eu durmo, acordo, tomo café, janto e almoço, sempre autismo é uma coisa que entrou na minha vida e que não sai mais. Então, o nosso papel é exatamente fazer o quê? Levar a informação. É o que a gente tem feito isso. Então, a gente tem trabalhado em cima dessa divulgação das leis, dos direitos, né? De como é que está a situação, o que está sendo cumprido, o que não está sendo cumprido, trazendo as informações junto com as comunidades. A gente tem visitado os municípios, enfim. Então, hoje eu estou aqui. O que vocês quiserem saber, aproveitem. Perfeito. E Daiane, a função do programa também é essa, né? É informar as pessoas que estão em casa, né? Assuntos atuais, né? O programa é isso. Vai levar para vocês de casa assuntos atuais. E o Wellington vai falar sobre o autismo, né? Exatamente. Como começou a se interessar por esse assunto? Como é que o autismo entrou na tua vida? Olha, isso é uma coisa muito interessante, porque autismo, ele entra na minha vida há basicamente quase 6 anos atrás. Eu passei 40 anos da minha vida no Rio de Janeiro. Como foi apresentado aqui muito rapidamente, a minha primeira formação é a Escola de Oficiais da Marinha Mercante, onde eu estudei, me formei, saí oficial de náutica da Marinha Mercante até chegar a comandante de navio. Nós tivemos aí mais de 28 países nessa trajetória, mais de 75 portos, enfim. Então eu fui morar no Rio de Janeiro, por força da primeira formação. Então eu passei 40 anos naquela cidade. E também tem uma passagem nesse período que eu resolvi fazer um curso de psicologia. Nunca exerci, mas me formei. E mais o que eu quero deixar claro é o seguinte, no curso de psicologia nunca nada foi falado, como até hoje também continua a grade não falar de autismo. E o tempo passou, eu fiz direito. Daí então eu fui já exercer a minha atividade como advogado. Até então, todas as causas, nada versava sobre autismo. Sim. Bem, o tempo passa, né? Eu resolvo voltar à terra natal, São Luís do Maranhão, fazer 7 anos agora, dia... Um bom filho sempre retorna a casa, sempre né? retorna a casa. Volto agora, vai fazer 7 anos que estou aqui, no dia 1º de agosto, depois de quase 40 anos no Rio de Janeiro. E quando eu tive a oportunidade de conhecer minha atual esposa, que é a doutora Ediane Gomes de Brito, que é médica, ginecologista, sexóloga, e que no primeiro momento não queria namorar comigo porque tinha um filho autista. Jorge, nos bastidores eu vi assim uma história que foi difícil conquistar, né? Muito difícil, porque ela disse logo para mim o seguinte, olha, eu tenho um filho autista, minha vida não é fácil, eu como um velho lobo do mar, né? Um bom marinheiro, e eu dizia para ela, não, isso a gente resolve, não, isso a gente resolve.
todas as dificuldades que ela colocava, eu sempre tinha uma pronta resposta, uma solução. E ela dizia, este caboclo aí está querendo me enganar, mas eu vou manter a firmeza, né? O tempo passou até que eu conheci o Davi e comecei a me inteirar, né, do dia a dia dele. E ao invés de eu me afastar, O Davi tinha quantos anos, doutor Wellington? Davi tinha, ele ia de 6 para 7 anos. E é uma coisa muito interessante, porque tem um dado do Instituto IBES que ele mostra que 78% dos pais abandonam as mães até a idade de 5 anos, Nossa. quando recebem o diagnóstico de que a criança é autista. Então, note bem como a situação é bem complicada. Então, note bem, eu estou 0,0 alguma coisa, porque 78% dos pais abandonam, eu não, eu fui no sentido contrário. Você acolheu uma mãe que era solo, né? Sim, como a maioria, né? Então, 78%. E quando eu falo de 78%, nós estamos falando de 4.800.000 pais, Nossa. tá? E eu fui na direção contrária. Talvez o meu espírito marinheiro, talvez a minha formação marinheira, nem de advogado, né? De desbravar, de enfrentar o mar, aquilo resolveu para mim como um desafio. E realmente não demorou muito, eu passei a ser advogado do Davi para ir atrás dos direitos dele e fui estudando, até que em um determinado momento nós conseguimos, há 1 ano e 4 meses atrás, pela primeira vez na história da OAB Maranhão, criarmos a primeira Comissão de Direito das Pessoas Autistas da OAB Maranhão. Isso tem 1 ano e 4 meses, aproximadamente. Perfeito. E de lá para cá a gente então tem feito políticas de informação, de comunicação, de visitar os municípios, de trazer as autoridades e mostrar a realidade, né? Então, mais ou menos eu acho que deu para... Sim, claro. Vocês Tranquilo. entenderem como é que o Sim, autismo entrou na minha vida e entrou para nunca mais sair, né? Eu tenho um sobrinho autista, né, o Cauã, e eu acompanhei algumas lutas seríssimas da mãe dele. Sim. É muito complicado. Bom, eu quero só aproveitar a oportunidade para dizer que nós não estamos aqui cometendo nepotismo, tá? Só que é muita coincidência o cara que é um fenômeno no assunto, no Dia Nacional da Saúde, estar aqui conosco no programa, coincidentemente é meu primo. Que é uma honra para mim. Que é uma honra para mim também. Feedback, mas, né? Agora, doutor Wellington, eu gostaria que o senhor olhasse para mim também. Eu sei que minha parceira ela é muito bonita. Ai, João. Mas brincadeiras à parte. Uma curiosidade, por que tem surgido muitos autistas no mundo, doutor Wellington? Na verdade, não é que tem surgido muitos autistas. Sim. no mundo. Vamos imaginar, eu vou tentar ser o mais, vou tentar aqui dar um exemplo para que as pessoas possam, que nos ouçam, entender melhor. Imagina um guarda-chuva onde você tem a possibilidade de abrir esse guarda-chuva total, onde ele te protege da chuva, Certo. ou então, muitas das vezes, a chuva não vem e você vai e abre ele pela metade. Então, vamos imaginar a medicina em si, tá? Então, para você ter uma ideia, a especialidade de psiquiatria na medicina, ela sofreu muito preconceito pela própria medicina. Sim. Então, ela entra com força a partir da década de 40, tá? A partir da década, isso para a história de um país é muito pouco. Mas a partir da década de 40, a psiquiatria ela começa. E ela começa de uma forma, vamos dizer assim, tímida, né? É aquele guarda-chuva meio que... Então, ela consegue só enxergar determinadas situações, entendeu? E fazer um diagnóstico, mas de uma forma limitada. Com o avanço da medicina, os estudos e tudo mais, esse guarda-chuva, desse exemplo que eu estou fazendo, ele se abriu. Então, de forma que hoje a psiquiatria, a neurologia, hoje ela consegue, né, de uma forma muito maior, identificar diagnósticos que outrora não daria. Então, na verdade, eu digo e eu não sou médico, tá? Eu quero deixar bem claro, mas é porque Sim. a gente vive no dia a dia. E convive. E convive, né? Então, na verdade, não é que o autismo está aumentando no mundo. O diagnóstico Ampliou. que foi ampliado. Foi esse guarda-chuva aberto. E isso em decorrência o quê? Do desenvolvimento, da pesquisa, né? Da própria medicina. Porque hoje a gente está falando uma coisa hoje na medicina, amanhã a medicina já descobriu muda. outra. Então, na verdade, não é que é um aumento. Agora, o aumento Certo. do diagnóstico, sim, a abrangência... Estatisticamente, nós temos dados, você pode Temos nos um fornecer? temos um dado muito interessante e um pouco ultrapassado pelo próprio IBGE, tá?
Hoje, o próprio IBGE estima-se que temos 2 milhões de autistas no Brasil. Nossa, é bastante. Calma, tem mais. Recentemente, nós tivemos agora uma pesquisa do Centro de Prevenção e Doença dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos, que eles fazem, né, uma investigação a cada 2 anos, e saiu agora recente, lá nos Estados Unidos. É bom explicar isso. Nos Estados Unidos, para cada 36 crianças que nascem, uma prevalência autista. 36. Para cada 36. Então, o que acontece? Se nós projetarmos isso para daqui a... Porque essa pesquisa ela é feita de 2 em 2 anos, daqui a 8, 10 anos, 1 por 1, tá? Então, eu tenho um amigo meu que tem uma base matemática muito forte, e outros, você encontra até na internet. Eu conversando com ele é formado pelo ITA, e a gente batendo papo, ele pegou alguns dados dessa própria pesquisa, porque o Brasil ele é o 5º maior país do mundo em termos de território e em termos de população. Então ele pegou, fez uma simulação com esses dados, porque nós não temos o censo como é nos Estados Unidos, mas ele fez uma simulação comparando o tamanho do Brasil em termos de território e população. Geograficamente, tá? né? E aí matemática dá para você, né, ciências dá para você chegar. E ele fez uma simulação, que hoje, na verdade, nós temos em torno de 6 milhões de autistas no Brasil, e não 2, tá? Nossa. É bastante. Bastante, Dani. Existe a possibilidade de sermos autistas e não sabermos? Como é que se identifica? Pois é, o que acontece? Você tem os sinais iniciais, por exemplo, a minha esposa, doutora Ediane, ela, por ser médica, né, lógico, isso facilita, né, ela, no amamentar do Davi, ela mesmo fala que ali ela não precisou. Tinha algo Né? especial. Então, quando você começa a estudar com os especialistas, por exemplo, na hora de amamentar a criança, ela não olha nos olhos da mãe, né? Ela está com um olhar longínquo, né? Então, no decorrer do desenvolvimento dela, ela vai emitindo sinais no seu desenvolvimento da fala, no seu desenvolvimento social, né? Então, dizem que tem o andar, a fala, o olhar, o isolamento. o isolamento. Comprometimento social, né? Na relação de construir, né? De construir uma relação de comunicação, na própria imaginação e na fala. Então, quanto mais cedo os pais começam a perceber que há um comprometimento nesse desenvolvimento, está na hora de você começar a investigar. Então, no meu caso, o caso do Davi, a própria mãe ela já disse não. Sim. Né? Então, ela não precisou esperar ela, talvez não, com certeza, o fato de ser médica facilitou um pouco mais essa percepção. Perfeito. Né? Tem pessoas que são diagnosticadas com autismo já... Muito. Olha, sim. O ator Anthony Hopkins, Anthony 70 Hopkins, anos. exatamente, Né? 70, 80, mais 80 anos. 80 anos. Você tem Elon Musk, você tem... Bill Gates era autista, também. Né? Não, ainda não morreu. Tá vivo. Né? Você tem aí alguns... Você tem Michael Phelps, que ganhou 21 medalhas, né? Porque você tem o suporte 1, 2 e 3, que o leigo chama de leve, moderado e severo. Os graus, né? Que hoje a gente fala suporte 1, suporte 2, suporte 3, que está muito atrelado ao nível de independência, né? Do desenvolvimento da fala, da socialização e da imaginação. Né? Quanto maior comprometimento você vai chegando lá, quanto menor comprometimento você vai colocando no nível de suporte de independência. Né? Então hoje, com o avanço da medicina, com esse guarda-chuva ampliado, onde você começa a identificar, aí muitos autistas estão recebendo o diagnóstico já adulto. Eu pelo menos conheço vários amigos meus. A minha geração já tinha, que eu sou da geração 60, eu já tinha colegas que naquela época a gente chamava de esquisito. Era o autista, era aquele cara que a gente até não cometia bullying, hoje se diz que era bullying, mas a gente sacaneava com o cara, sentava lá atrás e ele não interagia, tirava as melhores notas, era um esquisito porque ele era o autista. Ele não existia no mundo da medicina, não existia no mundo do direito, nada, ele era o esquisito. Invisível. Era um invisível. A nível de medicina. Eu acompanho uma empresária, né, que é mãe de autista. Eu acompanho ela desde o início, né? E eu vi que ela estava percebendo sinais do filho dela,
que ele não interagia na escola e tudo. E eu percebi também que depois que ela fez esse diagnóstico com o médico e tudo, e colocou acompanhamento, a criança ela se desenvolveu, sabe? Ela começou a interagir mais, falar mais. É importante, né, a mãe identificar e tentar tratar, seria a palavra adequada? Sim, vamos lá. Quanto mais cedo você começar a perceber Sim. esses sinais, né? Vamos dizer assim, essa dificuldade no desenvolvimento em algumas áreas, como eu falei, né? Fala, socialização, imaginação, enfim. E você começar a investigar e fechar o diagnóstico não é fechado da noite para o dia, né? Sim. São etapas, um bom profissional, até ele fechar o diagnóstico, então você já deve começar a fazer os estímulos. Então, por exemplo, hoje nós temos a ciência da análise do comportamento, que ela é uma das mais aplicadas, né, no desenvolvimento, né, para o autismo. Ela não serve só para o autismo, mas ela é uma da ciência. Então, as pessoas eu já vi até alguns profissionais usando a expressão errada, falando método ABA. Não é método ABA, gente, é ciência, tá, da análise do comportamento. Então você vê, vou te dar o exemplo do meu garoto, do Davi. O Davi, ele faz ABA, ele faz psicomotricidade, ele faz fono, ele faz terapia ocupacional sensorial, ele faz ecoterapia, musicoterapia. Então, é um conjunto de terapias, certo? Multidisciplinares para o desenvolvimento dele. Então, isso vai fazer com que, há casos de que ele era suporte 3, por exemplo, o autista, ele regride para suporte 2. Então, quanto mais cedo você começar a fazer essa investigação, quanto mais cedo você puder começar, né, as terapias, o ganho lá na frente é muito grande. O Davi hoje está com 13 anos, a gente já começa a perceber o nível de suporte dele é o 2, o que o leigo aqui falaria de moderado. Não, severo é o que é totalmente, vamos dizer, o nível de independência. Diriam que ele seria o moderado, né? Sim. Mas que, na verdade, gente, o suporte 1, ele também se desorganiza. Não existe essa coisa de leve, né? Eu, recentemente, estava assistindo uma entrevista de um professor doutor que dá aula, brasileiro, que dá aula na Finlândia, numa instituição de autistas com altas habilidades, e no voo dele, né, ele estava no CNJ, no voo dele para a Finlândia, ele fez uma escala em Paris, ele se desorganizou de uma tal maneira, quando ele voltou assim, ele estava preso. A polícia francesa, no aeroporto de Paris, ele se desorganizou, começou a gritar, a se jogar, porque perde a noção, e não sabia o que era aquilo. Quando foi ver, ele estava preso. Quer dizer, então o desconhecimento ele é geral. Certo. Agora, no Brasil, pior ainda, né? Eu tenho feito um estudo comparado com alguns países, eu até já falo para vocês a respeito disso, da legislação. Wellington, o autismo é uma doença? Não, isso aí é uma coisa... Tem cura? Não é doença e não tem cura. Autismo é uma condição, tá? Então, vamos acabar de desmistificar isso. Autismo não é doença. Tratamento para autista significa se reporta-se a uma doença. Não é, né? Então, a gente tem que desmistificar isso. Não tem cura, não tem cura. Tá? É uma condição que vai acompanhar ao longo da vida. O que ele tem que fazer são as terapias, que já muitas devidamente, você tem várias terapias, você tem vários, né? Você tem Denver para criança, você tem a terapia ABA, né? A análise do comportamento, você tem todas isso, é desenvolver. Agora, todo mundo consegue? Não. Aí é que está o grande problema, tá? Aí é que está o grande problema. A gente vive uma situação no Brasil hoje de falta de mão de obra especializada nessa área. Autismo virou um grande negócio. Autismo virou um grande negócio. Um tratamento desse não é barato, é um tratamento caro. Poucos profissionais, né? E que não consegue atender toda a demanda, tá? Então... Considerando esse grande número de autistas no Brasil, que eu vejo, exatamente. Complicado. Se você ficar dependendo só de políticas públicas no Brasil não existe nessa área. O que você existe agora você tem, todo mundo viu que autismo é o assunto, vamos dizer assim, da moda, então as pessoas começam a repetir leis que já não havia necessidade, tivemos agora a lei da prioridade sem necessidade, porque a gente já tem essa lei,
o vice-presidente sancionou uma lei da prioridade de atendimento. Então a gente está vendo que muita gente está usando isso de forma eleitoreira mesmo para querer aparecer. Mas em termos de lei, nós estamos maravilhosamente bem. O problema é a aplicabilidade, a fiscalização. Eu gostaria que cada político hoje que abraça a causa, se eu pudesse, eu dizia assim, olha, de lei a gente já está bem, agora me ajuda, usa teu mandato para a gente fiscalizar. O que a gente precisa é fiscalizar agora. Que seja cumprida, né? Seja cumprida. Então você vai num estabelecimento, não tem o símbolo do autismo ali, opa, já tem lei, tem que ter. Então o que a gente está precisando é de fiscalização. Wellington, a gente vai no intervalo agora, né, Jorge? Sim. A gente vai pro intervalo, beber água, descansar. Uma água saborizada. Do Perrier francesa. Mas já o programa tá no bico, volta, né? Volta sim, no bico das pessoas. Nossa, mãe, então vamos lá. Então, aproveitar. Perfeito. Perguntas, o que vocês precisarem, a gente tá aí. Então, no próximo bloco, a gente vai bater mais um bate-papo, esclarecer outras dúvidas. Então, a gente aguarda você no próximo bloco. Até já.